O segundo seminário, Caminhando com a Diferença, tem o objetivo de promover um diálogo com profissionais de diversos setores acerca da necessidade de repensar a teoria e a prática no contexto da inclusão, levando a uma reflexão sobre o que é ser uma pessoa com síndrome de Down e ser uma pessoa com um transtorno do espectro do autismo, e as barreiras que impedem o protagonismo. O evento, que acontece no próximo dia 26 de abril, no Bloco C da Universidade Maurício de Nassau, às 6 da noite, tem como palestrantes Paula Arruda, médica pediátrica e fundadora da Associação Novos Rumos, e do pedagogo Vitor Eustáquio, sócio proprietário da Clínica Sumar. A carga horária é de 4 horas e os participantes terão direito a certificado. Mais informações e inscrições no DDD 81 99256-8792 ou no incluipe@gmail.com. A gente vai falar agora sobre Lei Brasileira de Inclusão. Eu queria chamar aqui Matheus Pereira, professor de Direito da Federal Católica, e ele coordena o núcleo dessa atividade da Católica também. Matheus, esse espaço é todo teu, você? O Iremar pediu para que eu falasse sobre a Lei Brasileira de Inclusão. E como o tempo ele é curto, então são 30 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou citar aqui 2 casos para a gente poder analisar. A partir desses 2 casos concretos, 2 casos reais, eu posso fazer várias ilações, várias considerações a partir da lei. Vejam, 2 casos em que eu atuei como advogado, um deles já se encerrou, o outro está no início, a bem da verdade. Então, um deles foi o seguinte: uma pessoa com deficiência motora, em virtude de uma lesão na vértebra, ela prestou concurso da Polícia Civil aqui do estado. E foi o primeiro concurso da Polícia Civil que teve vagas reservadas para pessoas com deficiência. Então foi esse último concurso em que os policiais acabaram de ser nomeados, acho que tem mais ou menos um mês que foram nomeados, tomaram posse e começaram o exercício. E, em resumo, ela foi o concurso dividido em várias fases, 2 etapas. A primeira etapa com 5 fases, mais ou menos, 6 fases, e a segunda etapa apenas uma fase única, né? Mas aí seria o curso de formação. Pois bem, ela, para o cargo de escrivã da polícia, ela se inscreveu, ela passou nas provas iniciais de conhecimento, ela passou na prova de digitação e ela foi se submeter ao teste de capacidade física. O teste de capacidade física é exigido para todos os candidatos indistintamente. Então, o edital, ele estabelecia um teste de capacidade física para todos indistintamente, todos os candidatos e para todos os cargos. O que tecnicamente não é muito apropriado, mas vamos adiante. O que aconteceu com ela? Ela não consegue, em virtude da deficiência motora, da vértebra, da fratura na vértebra que ela teve, ela tem muita dificuldade de caminhar, de deambular, então ela faz o uso de uma muleta, e ela não consegue correr, não consegue andar rápido, não consegue saltar, por exemplo. Então, quando ela está caminhando, ela tem que projetar, de certa forma, o quadril. E ela usa, né, realmente uma muleta, como se fosse uma espécie de bengala, para ela poder ir se apoiando, distribuir o peso do corpo. E ela foi submeter ao teste de capacidade física, avisou a banca do concurso que não tinha condições de correr, tal e qual era exigido, e assim como não tinha condições de saltar, tal e qual era exigido. Entrou em contato com a comissão organizadora e avisou: eu não posso correr,
né? E eu não posso saltar. Quais as medidas de acessibilidade que vocês vão adotar? Eventualmente, quais medidas serão adotadas para compensar isso, né? Qual o tratamento isonômico que eu terei? Questionou isso, ninguém falou nada. E teve o cuidado, porque como no teste de capacidade física ela precisava apresentar um atestado médico, todo e qualquer candidato tinha que apresentar um atestado médico, né? Ela teve o cuidado de pedir ao médico que ele especificasse que ela não poderia fazer, em nome da sua saúde, nem saltar e nem correr. E, inclusive, uma impossibilidade para ela. Chegou no dia, pessoal, fez a prova de natação, fez a prova de barra, ela tinha que segurar a barra, flexionar os braços e se manter por 10 segundos, né? Teste estático de barra. Quando chegou na prova, tudo filmado, quando chegou na prova de corrida, a banca organizadora fez ela gravar um vídeo dizendo que ela não podia correr, que ela não tinha condições de correr, então ela gravou um vídeo dizendo isso. E quando chegou na prova de salto, então a banca organizadora fez a mesma coisa com ela, falou assim: ó, você vai ter que gravar um vídeo dizendo, identificando-se, dizendo seu nome, seu número de inscrição e dizendo que você também não pode fazer isso, certo? Então aconteceu exatamente isso. Passou na prova de natação, passou no teste estático de barra. Quando sai o resultado daquela fase, ela foi eliminada. Foi eliminada do concurso. Qual o fundamento? Foi eliminada porque tinha anexado um atestado médico fora do padrão exigido pelo edital. Esse foi o argumento. Por quê? Porque ela pegou o atestado médico do edital, conforme o padrão, tinha lá um anexo, e basicamente ela acresceu a informação de que ela não poderia correr e não poderia saltar. Então o que eles disseram? Não. Ela alterou o padrão, colocou essas informações, foi eliminada. Esse foi o motivo pelo qual foi eliminada, certo? Entramos na justiça e ela foi reintegrada ao certame. Passou na fase seguinte, que foi o exame psicotécnico, e na fase imediatamente seguinte, após o psicotécnico, que foi de exame médico, ela foi eliminada mais uma vez. Então, ela foi desclassificada no teste de capacidade física e, por força de uma ação judicial, ela foi reintegrada ao concurso e, uma vez no concurso, tendo passado na fase psicotécnica, ela foi eliminada uma segunda vez na fase do exame médico e aí tivemos que judicializar a matéria mais uma vez. Então, esse primeiro caso, daqui a pouco eu paro para analisar com vocês. O outro caso, para a gente poder refletir aqui, esse, como eu disse, a demanda judicial ainda está em curso. Foi uma candidata que se submeteu ao concurso de um determinado tribunal, então para ser cargo técnico de um tribunal. E ela é uma pessoa surda. Ela foi alfabetizada em Libras. A língua brasileira de sinais é a primeira língua dela. Ela fez o concurso estava dividido em duas fases. Então, prova objetiva e prova de redação. Então, prova objetiva e prova de redação. E, basicamente, para as pessoas com deficiência que passassem na prova objetiva, elas teriam que submeter a um exame médico. Acaso passassem nesse exame médico, aí sim é que a prova de redação seria corrigida. Então, submetiam a uma perícia médica perante a equipe multiprofissional para verificar se seria ou não pessoa com deficiência. Ela não foi eliminada na fase da junta médica. Ela foi eliminada quando corrigiram a redação dela. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. Disseram que haveria vários erros na redação dela. Ela ingressou com recurso administrativo, e questionou 8 pontos. 8 pontos ela questionou administrativamente. E 2 pontos, ou um único ponto, foi acolhido no recurso administrativo dela. E aí ela ficou com a nota aquém
da média do ponto de corte e acabou sendo eliminado. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015. E outra pergunta que me fazem comumente, e provocações que já fizeram inclusive em palestras, foi: se já existe a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, por que falar em Lei Brasileira de Inclusão? Vejam, aqui eu analiso como advogado, como professor da área. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela já traz as ideias, ou as premissas, os fundamentos teóricos e técnicos para tudo que consta da Lei Brasileira de Inclusão. Então, tudo que consta da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tem fundamento na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional que foi um marco, não apenas na área da inclusão, mas um marco em matéria de tratados aprovados pela ONU, porque foi um tratado aprovado em tempo recorde, inclusive, né? E houve uma adesão de vários países, uma participação de muitas pessoas de diferentes países. Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão faz, e retenham o que eu estou dizendo, o que está na Lei Brasileira de Inclusão já está, todos os fundamentos já estão na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é detalhar ou contextualizar a ideia de inclusão para a realidade brasileira. O que a Lei Brasileira de Inclusão faz é isso. Ela contextualiza os preceitos de inclusão, então o empoderamento, né, a igualdade de condições, a equiparação de oportunidades, a autonomia e a independência. Ela pega esses pilares e ela contextualiza para a ordem jurídica brasileira. De certo que poderia ser ainda mais avançada, né, mas já é um importante instrumento normativo para nós trabalharmos. E eu vou além. A Lei Brasileira de Inclusão, ela reconhece algo que, a meu ver, não havia sido reconhecido ainda do ponto de vista normativo, que foi a dignidade da pessoa humana com deficiência. Se vocês forem para os concursos públicos em geral, muitos concursos hoje, por conta da LBI, eles estão adotando o conceito de pessoa com deficiência, ou a compreensão de pessoa com deficiência, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º da lei. Mas até pouco tempo atrás, então, a convenção, ela tem status no Brasil de emenda à Constituição desde 2008. Então, mas 2009, 2010, 2011, 2012, você pode olhar quase todos os concursos públicos, os editais, e eles tinham o conceito de pessoa com deficiência, o que constava do decreto 3298/99. Decreto 3298/99, que trazia, pessoal, um conceito médico de deficiência. Um conceito médico. E por esse conceito médico, você olhando os artigos 3º e 4º do decreto, basicamente o que você tinha ali eram sintomas. Então, considerava-se pessoa com deficiência quem se enquadrasse nesses dispositivos, quem tivesse um daqueles sintomas ali estabelecidos, ou uma daquelas características ali estabelecidas, mas e com um apelo maior à deficiência física, com um apelo muito maior à deficiência física. O que se explica historicamente, né? Historicamente, a gente consegue entender por que existe essa preocupação, por que muita gente ainda tem como mentalidade que ter acessibilidade no ambiente é ter uma rampa, né? Esse apelo físico, ele é explicável do ponto de vista histórico. E esse modelo médico, ou modelo clínico, rigorosamente, ele não reconhecia a pessoa. Ele não reconhecia a dignidade de um sujeito, de uma pessoa. Não fazia isso. Isso é tão verdade, repito, que ficava-se apenas em aspectos clínicos. Então, você era efetivamente um portador de deficiência à luz do decreto 3298/99. Você portava. E isso para mim é extremamente simbólico, quando ainda hoje algumas pessoas usam esse termo portador.
Porque se eu viro, por exemplo, aqui nesse auditório e digo, acabou de entrar um portador de deficiência aqui nesse auditório, o que eu estou querendo dizer? Ou, melhor, ainda que eu não queira, o que eu estou dizendo? Vejam, ainda que eu não queira, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que entrou uma pessoa que trouxe a deficiência consigo. Isto é, a deficiência está na pessoa, independentemente do ambiente, independentemente da interação dessa pessoa com o meio circundante. E isso é algo extremamente, tem uma carga discriminatória extremamente pesada. Por quê? Né? E comete alguns equívocos também. Que, por exemplo, o que eu tenho dito hoje? Peguem a CNH de vocês, peguem a CNH, e vocês vão ver lá na CNH, que, na Carteira Nacional de Habilitação, que tem lá no verso, assinatura do portador. Assinatura do portador. Vale dizer, você porta a sua CNH, porque você está portando um documento ou um objeto. Mas você não porta uma deficiência, porque ninguém porta olhos azuis. Você não fala, né? Chegou um portador de olhos azuis aí, ou um portador, né, de olhos verdes, e assim sucessivamente. Então isso não existe. Mas essa era exatamente a mentalidade ao tempo do decreto 3298/99, que vigorou durante muito tempo. E eu faço menção a esse decreto não porque ele continue sendo insistentemente citado em editais de concurso, ele ainda é. Mas quando chega no conceito de pessoa com deficiência, eles têm o cuidado hoje de citar a Lei Brasileira de Inclusão. Então eles não tratam, né, do portador, eles falam da pessoa com deficiência. Mas para todos os efeitos, o tratamento ao longo de todo o concurso continua sendo o tratamento que no passado era dispensado ao portador. Então formalmente é reconhecido o seu direito como pessoa com deficiência, mas do ponto de vista prático, você continua sendo tratado como o portador. Então você trouxe a deficiência consigo. Significa o quê? Se você trouxe a deficiência consigo, é você que precisa se adaptar ao ambiente. Não é o ambiente que precisa se adaptar a você. A convenção, ela supera isso muito claramente, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela reforça isso de um modo incisivo, quando ela traz essa ideia que eu coloquei para vocês de dignidade. Então vejam, o que isso tem a ver com os casos que eu mencionei? Vamos pegar o primeiro caso. Todo mundo lembra ainda qual é o primeiro caso? Muito bem. Então, a pessoa que submeteu o concurso para a Polícia Civil, cargo de escrivã. Vejam, ela foi fazer e não havia a mínima adaptação nas provas para ela. Não havia. E observem que a adaptação, ela pode também, neste caso aí, significaria a dispensa do teste de capacidade física. Até porque, observem, e é uma coisa que eu digo em sala de aula, e não passa nem pela questão da deficiência aqui, mas o dia que vocês verem ou disserem para mim que um escrivão da polícia, ele precisa sair nadando, por exemplo, né? Sai nadando pelo mar, atrás de algum procedimento administrativo, algum inquérito, né? Ou ele salta de uma sala para outra, né? Ou eventualmente o delegado chama ele e fala assim, venha correndo, né? Então ele tem que sair correndo. Então, se vocês me disserem que um escrivão precisa ter esse tipo de habilidade, então, de fato, né, faz sentido exigir o teste de capacidade física para um escrivão da polícia. Mas eu não conheço nenhum escrivão, né, que venha fazendo isso. Talvez seja a minha ignorância por não ter tanto contato com policiais. Mas de toda sorte, observem, se ela entra no concurso e é uma pessoa com deficiência, ela avisa a comissão organizadora que ela tem condições de fazer algumas coisas, ela não tem condições de fazer outra, porque aquilo compromete de alguma forma a saúde dela, por que é que a comissão organizadora ela não a dispensou de se submeter ao teste de capacidade física em geral? Por quê?
Por um motivo muito simples. Porque sendo ela, observem, portadora de uma deficiência, ela é quem deveria se adaptar às diferentes fases do concurso. Não era o concurso, não era o certame que deveria se adaptar a ela. E você tem aí claramente um exemplo de discriminação. Vejam o que eu mencionei. A banca organizadora, ela não sabia o que estava fazendo, em resumo, né? Vamos ser bastante claro. Ela, em algum momento, ela pediu que a pessoa grave vídeos dizendo que você não pode fazer, que você não vai fazer, né? Então, nem tanto por isso, mas a discriminação, ela existe desde o momento em que o edital, ele já prevê indistintamente aquela exigência para todas as pessoas, porque é uma forma de quê? De criar ou de tentar legitimar um filtro para separar, né, candidatos que seriam, entre aspas, aptos, leia-se sem deficiência, de candidatos que seriam inaptos, leia-se com deficiência. Ao fim e ao cabo, o que está sendo feito é basicamente isso. Porque muita gente fala em inclusão, fala em acessibilidade, né, e fala-se, por exemplo, em reserva de vagas em concurso, um percentual mínimo de vagas também nas empresas, mas o que as pessoas querem é que chegue ali uma pessoa com deficiência que corra, né, que nade, que salte, etc., que faça absolutamente tudo que qualquer outra pessoa faria. O que, obviamente, não tem nada a ver com inclusão, não tem nada a ver com acessibilidade. E essas exigências, normalmente, elas vêm divorciadas da própria adaptação do ambiente. Observem, a inclusão e a acessibilidade, elas vão muito além, inclusive, da reserva de vagas. A reserva de vagas em concurso, ela não tem nada de inclusão. Veja o que eu estou dizendo. Reserva de vagas, ou, né, determinado percentual obrigatório de funcionários que sejam pessoas com deficiência, de trabalhadores que sejam com deficiência, isso não tem nada a ver com inclusão. Isso atende à ideia de integração, que é um paradigma anterior. A inclusão né, e eu sempre falo isso, quando você pensa numa medida inclusiva, o seu teste ou o seu filtro, ele vai ser o quê? Se aquilo garante autonomia, independência, se aquilo garante o empoderamento. Então, igualdade de condições, equiparação de oportunidades. Se vocês querem pensar, né, se uma medida ela é inclusiva ou não, façam esse teste. Garante a autonomia da pessoa com deficiência, garante a independência, ela é empoderada de alguma forma? Está havendo igualdade de condições? Está havendo equiparação de oportunidades? Se eu disser não, então eu não posso falar que existe inclusão. E observe que a reserva de vagas, ela não faz nada disso. Você começa a observar a inclusão quando efetivamente existe um tratamento, né, que vai além da igualdade meramente formal. Você vê um tratamento efetivamente isonômico. Quando você observa o quê? Que a deficiência não é portada por alguém. E você observa que a deficiência ela resulta da interação da pessoa com o ambiente. Ela resulta ou ela é exasperada. Por quê? Porque os ambientes em geral, e quando eu digo ambiente, não necessariamente físico, social, econômico, virtual, etc., eles não foram pensados ou pela diversidade humana. Eles foram pensados para determinados padrões de pessoas que corram, saltem, né, consigam fazer barra e nadem. Os padrões seriam nesse sentido. E aí, ou você se adapta ao padrão, ou você é o diferente, mas não o diferente no sentido bom, de riqueza, de diversidade. Você é o diferente e você carrega consigo o ônus de ser diferente. E aí, observe, se eu trato as questões por essa perspectiva, isso significa o quê? Que não existe dignidade. Não existe dignidade. Então isso fica muito claro, né? Quando eu falo que esse paradigma traz essa ideia, a convenção e a LBI, isso fica muito claro nesse exemplo que eu dei.
E meu tempo já deve estar acabando, mas tem um outro caso muito rápido, só para vocês verem. É o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. E aí vejam, foi um detalhe que passou despercebido na banca. Nada obstante a candidata tivesse alertado, nada obstante a candidata em recurso administrativo também tivesse alertado. Sendo a língua brasileira de sinais a primeira língua dela, a língua na qual ela foi alfabetizada, a correção de sua redação, ela não poderia ser feita por um professor de português que não tivesse o mínimo conhecimento em educação inclusiva, porque a estrutura linguística da língua brasileira de sinais não é a mesma estrutura linguística do português. Então, a redação dela, e ou melhor, a correção da redação dela, na medida que não foi feita por pessoas que tinham conhecimento disso, fizeram com que a nota dela fosse mais baixa. Por quê? Porque pensaram um determinado padrão, lê-se o português, e ignoraram a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial no Brasil, que é uma língua oficial, tem status, né, reconhecido normativamente. Tem esse status reconhecido normativamente. E o que eu tenho nessas hipóteses são casos nítidos de discriminação, seja pela negativa de adaptação razoável, seja por conta desse tratamento como se fosse um portador. E nós já avançamos, em linhas gerais, muito além disso. Se vocês forem fazer a Lei Brasileira de Inclusão, forem fazer a leitura da Lei Brasileira de Inclusão, o que eu coloco para vocês, que vocês tenham como premissa, é isso. Então, esse reconhecimento da dignidade. E o que a LBI faz é, nos artigos iniciais, estabelecer determinados conceitos básicos, premissas básicas da matéria, e em seguida ela começa a tratar de vários direitos direitos que a Constituição ela já tratava, mas ela trata desses direitos a partir do ideal de inclusão. E isso que é a grande diferença. Então ela fala de direito à educação, direito à saúde, previdência, etc. Direitos que nós já conhecemos, né? Aqui e acolá tem algum direito específico, mas acesso à justiça. Mas sempre que ela trata de cada um desses direitos, né, ela alinha, ela disciplina esses direitos a partir do ideal de inclusão. Então, dito isso, agradeço muito a atenção de todos, né, e fico à disposição. Boa tarde. Primeiro curso prático de inclusão em Recife. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care, Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos, telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços, em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251, telefone 3343-1688.